Hebreus 12, versículo 14. Amém? Glória a Deus. E diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode se assentar? Eu quero falar hoje sobre algo que você já sabe, sobre algo que você e eu já conhecemos, mas que é muito importante nós relembrarmos. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A palavra santo significa separado, destacado. E nós, como igreja do Senhor, mais do que nunca, precisamos viver em santidade. Mais do que nunca, precisamos buscar por mais santidade nesses dias. Eu creio, embora o ser humano, na sua essência, tem essa essência desde muitos e muitos e muitos anos atrás, mas eu creio que a nossa geração, e eu não falo só da minha geração específica, mas a geração de todas as idades nesse período, é a geração que mais está exposta a não viver em santidade. É uma das gerações, se não for a principal geração, ao meu ver, é a geração que mais está exposta ao pecado. E por isso, nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos viver em santidade. Todo aquele que é um discípulo de Cristo precisa compreender a necessidade de estar separado para Deus, separado para a honra e para a glória do Senhor. Nós fomos salvos, amados irmãos, não para vivermos mais segundo o velho homem, segundo a velha criatura, mas segundo a novidade de vida que Cristo nos deu. Nós precisamos viver como novas criaturas e não segundo aquilo que é velho, segundo a velha natureza. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Sede santo, pois sou santo. Assim diz o Senhor. É importante, amados irmãos, nós atentarmos para isso. É importante, amada igreja, nós nos esmerarmos para isso. Porque se nós não estivermos fazendo a nossa parte, a parte que nos compete, no que diz respeito à santidade, nós não veremos a alva, nós não veremos a Deus.
Salmo 24, versículo 3, diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E logo em seguida vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que é limpo de mãos e de coração, ou seja, aquele que está separado das coisas que desagradam a Deus, aquele que está separado daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que faz com que as nossas vestes estejam sujas, manchadas. Esses e apenas esses receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. É o que diz o texto. O Deus do quê? Da salvação. Então é muito importante nós estarmos focados no Senhor, nós estarmos focados em vivermos para a glória de Deus. E quando é que eu preciso começar a viver em santidade? Amados, eu aprendi, alguns anos atrás, teologicamente falando, que nós podemos dividir a salvação, o processo da salvação em 3 fases. O primeiro deles, o pecador, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, tendo o seu coração compungido, entendendo o seu estado de perdição e compreendendo que há uma única solução, Jesus Cristo. Esse pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento que essa pessoa, esse pecador, ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é justificado. Lembra que eu falei que são 3 fases? Imediatamente, no momento em que ele crê, ele é justificado. E no momento da justificação, essa pessoa, ela se torna, pelo sangue de Jesus, livre da culpa do pecado. Foi o que foi cantado aqui hoje. Aquele fardo pesado e carregado de pecados é arrancado da vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela extensa ficha criminal que lhe era contrária é anulada, é rasgada. E ele passa a ser, aos olhos de Deus, justo. Quando você lê, por exemplo, o justo viverá pela fé. Quando você vê algum termo falando sobre justo, é esse. É aquele que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o justo. Esse é o santo. Não é mais o pecador. É o santo. É o justo do Senhor. Embora as pessoas no mundo olhem para ela e até percebam aquela diferença, muita gente não consegue entender. Aos olhos de Deus, essa pessoa já não é mais condenável.
Já não tem mais condenação sobre a vida dessa pessoa, porque tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. E mais, irmãos, olha essa coisa maravilhosa. Romanos, no capítulo 8, a palavra declara que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, o justo é esse. É esse em que Deus olha e vê a marca do seu filho ali. O seu filho Jesus comprou com sangue precioso. Esse é o justo. Sobre ele já não tem mais a condenação. Sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que creram em Jesus, não tem mais a condenação. Então, nesse primeiro momento, a culpa do pecado é arrancada. Logo, lembra das fases, né? Fica aqui comigo. Vem a segunda fase, que é essa que a gente está tratando aqui agora. É o período de santificação. Uma vez que nós entramos no caminho da salvação, por meio da fé em Jesus Cristo, fomos justificados por Ele. E imediatamente, depois de sermos justificados, essa justificação só acontece uma vez, nós entramos num longo processo chamado santificação. A justificação nos livra da culpa do pecado. E a santificação? Que é o período mais longo na vida do crente e vai até a morte. Vindo depois dele a glorificação. A santificação nos livra do poder do pecado. E o que isso significa? Uma vez que eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo, eu já não sou mais... Você já não é mais escravo de Satanás. Você já não é mais escravo do pecado. Louvado seja Deus. Agora você pode, com autoridade, dizer não ao pecado. Quando ele, bater na porta do seu coração, você diz não. Isso é ser livre do poder do pecado. Porque outrora, quando nós éramos escravos do mundo e de Satanás, eu falo por mim, eu não conseguia dizer não ao pecado. Quantas e quantas vezes comigo já aconteceu eu dizer para mim mesmo, eu não aguento mais, eu não quero mais fazer aquilo que eu tenho feito. Eu dizia isso para mim por várias vezes. E quando eu via onde é que eu estava, eu era escravo. Eu não era filho. Mas uma vez que a luz do Evangelho, a verdade do Evangelho raiou, brilhou no meu interior, no meu entendimento, eu corri para Cristo e disse, Jesus, me salva. E ali eu fui justificado. E imediatamente depois da justificação, entrei já nesse processo. E você também. De santificação. Hoje eu posso dizer, não, eu não quero. Não é porque eu sou da igreja que eu não posso fazer isso ou aquilo, não. É porque eu amo ao meu Senhor Jesus. Ele deu tudo por mim. E agora eu preciso retribuir. Eu tenho plena convicção de que eu nunca poderei pagar. Nunca poderei pagar.
por esse grande presente que Deus enviou para mim. O que me resta fazer é dedicar toda a minha vida ao Senhor. O que te resta fazer é dedicar toda a sua vida ao Senhor, se abstendo das obras infrutuosas, das trevas, abrindo mão, se desviando da aparência do mal. Porque quem não tiver com mãos limpas e nem coração puro, quem não estiver se desviando do mal, não vai entrar na Nova Jerusalém. Quem não tiver o seu coração puro, não vai entrar na Nova Jerusalém, não poderá entrar na Nova Jerusalém. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quero deixar muito claro, amada igreja, que por mais que nós tenhamos a plena convicção de que nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo longo de santificação. É importante nós sabermos que esse processo de santificação não é uma obra nossa. E glória a Deus por isso. É obra do Espírito Santo de Deus, que no momento em que nós fomos justificados, passou a fazer morada em nós. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos. Ele passou a fazer morada em nós. E fazendo morada, deu continuidade e continua dando continuidade a essa obra maravilhosa em nós. Foi o Espírito Santo, irmãos, quem me fez entender e desejar a Deus. E é o Espírito Santo quem me move, quem nos move a fazer a vontade de Deus. Você consegue compreender isso? Foi o Espírito Santo, mediante a exposição fiel da palavra, que me fez entender que eu estava longe de Deus, que eu ofendia a Deus, que eu era inimigo de Deus, que eu precisava de Deus e que Deus estava disposto a me perdoar se eu estivesse disposto a renunciar tudo que eu era para servi-lo. Foi o Espírito Santo. E continua sendo o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que me move a continuar buscando ao Senhor. E continua sendo o Espírito Santo a revelar-me que ainda existem muitas coisas em mim que precisam ser transformadas e mudadas. Então é esse período que nós estamos vivendo, o período de santificação. Que tipo de mudança precisa haver em mim e em você? Que tipo de mudança? Nós devemos nos abster de tantas coisas ruins.
nós devemos nos abster da fornicação, devemos nos abster da mentira, da inveja, da fofoca, da carnalidade. Devemos nos desviar de tantas coisas ruins que tão de perto nos assediam, mas também precisamos estar muitíssimos atentos às coisas lícitas, que muitas das vezes tiram o nosso foco. Se eu não me engano, ontem o evangelista Adriano falava sobre a questão do tempo. Como nós temos gasto o nosso tempo para a honra e para a glória do Senhor? Ou temos sido capturados pela teia maligna e desperdiçado o nosso tempo, ao invés de remir o nosso tempo? Muitas das vezes a gente se preocupa apenas com os chamados pecados relacionados ao corpo, da imoralidade, mas existem tantas outras coisas que acabam maculando as nossas vestes diante dos olhos do Senhor, que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com o tempo. Será que nós somos aquele tipo de pessoa que está mais preocupada em ganhar o nosso pão de cada dia do que dedicarmos a nossa vida para Deus? Trabalhar é uma honra, é honroso, é dever de todo homem cristão. Ser o provedor, mulheres também. Mas a função, biblicamente falando, é do homem. Mas isso não impede que as mulheres também possam ajudar. Mas tem crente que troca a palavra pelo aqui e pelo agora. Tem crente que não crê na palavra, em que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem crente que ignora esse versículo e se mata de tanto trabalhar, não sobrando tempo para Deus. Será que essa pessoa, embora tenha tentado se desviar do mal, e principalmente daqueles pecados que são mais visíveis, tem procurado viver em santidade? Ao não confiar no Senhor, ao demonstrar isso, nós precisamos confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Vamos nos santificar, amada igreja. Vamos nos santificar, amados irmãos. É momento de nos santificarmos ainda mais. É momento de dobrarmos os nossos joelhos na presença do Senhor e suplicar: Espírito Santo de Deus, revela-me até aqueles pecados que me são ocultos. Me revela, Senhor, até os meus pecados que eu não conheço, que ainda não me foram revelados, Senhor, porque eu quero entrar. Eu quero entrar, Senhor, eu quero viver com o Senhor para sempre, Deus.
Eu quero me apresentar diante de Ti, Senhor, com o coração limpo, com mãos puras, com as vestes brancas, preparadas, ó Senhor amado, para aquele grande dia, Senhor, em que o Senhor vai me chamar, Deus. Eu quero me apresentar, Senhor, assim como a noiva se apresenta com as vestes lindas, preparadas, limpas, adornadas, cheirosa. Eu quero me apresentar diante de Ti, Senhor, dessa forma, Pai. Ajuda-me, ó Deus. Vamos pedir ao Senhor, amada igreja, para descortinar de diante de nós quem nós realmente temos sido diante dEle, diante da presença dEle. Não caia na zona de conforto em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Lembre-se, a obra do Espírito Santo ainda continua. A obra do Espírito Santo de Deus ainda continua. Não é porque você um dia recebeu a Jesus e está na casa do Senhor e foi batizado e cruzou os braços, agora tá bom, eu estou salvo. Não, permaneça. Lembre-se de que a vida com Deus não é como se você e eu estivéssemos num consultório médico ou dentário. Geralmente no médico, dependendo de onde seja, se espera algumas horas para ser atendido. Inerte, parado, sonolento. Não! A vida com Deus não é assim. É uma vida que sugere movimento, ação, atitude. Não é aquela vida, aquela roupinha amarelinha, flanelada, amarelinha, bolinhas azuis, pijama. Não, não é não. É com armadura mesmo. A vida com Deus, nós estamos espiritualmente falando, andando, devemos andar espiritualmente falando com armadura e não com pijama. Não é dormindo, sonolento, não. É sempre vigilante, como uma sentinela prudente pelas madrugadas. Vigilante, sempre alerta. É isso que Deus quer de nós. Nós devemos andar dessa forma, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Precisamos tomar cuidado, amados irmãos. Tomarmos muito cuidado. Na sexta-feira, no discipulado, nós falávamos sobre esse assunto. E algo muito interessante que nós não podemos fazer nesse período é resistirmos ao Espírito Santo. Infelizmente, vamos colocar como um mau exemplo nesse momento. Eu estava em casa fazendo alguma coisa, e o Espírito Santo falou para mim, vai orar. O que eu disse para o Espírito Santo? Já estou acabando, já vou. E eu acabei esquecendo e não fui. Porque eu já tinha orado anteriormente, algumas horas antes. Então eu achei que eu podia relaxar. Estou citando um exemplo que aconteceu comigo na sexta-feira. Foi até minha esposa que falou, usada por Deus, até falei para os irmãos. Ih, Deus está falando, está me corrigindo. Realmente isso aconteceu comigo. A esposa lembrou desse exemplo e eu confessei o meu erro, o meu pecado lá, enquanto falava com os irmãos sobre esse assunto. Não sigam esse mau exemplo. Se você puder, a hora que o Espírito Santo de Deus tocar
em você. Para tudo o que você está fazendo e atenda à voz do Senhor. Amados, quanto mais sensíveis nós estamos ao Espírito Santo de Deus, maior será o nível de revelação que Ele vai nos entregar. E naquele dia eu perdi essa oportunidade. Embora eu sei que o Senhor tem misericórdia de nós. Mas foi um mau exemplo meu, que eu confesso aqui diante da igreja. Estou acabando, Senhor. Eu acho que eu estava até lendo alguma coisa. Estou acabando, Senhor. E quando eu acabei, eu esqueci e não fui orar. E o Espírito Santo usa a minha esposa para lembrar isso lá no discipulado. Falei, Deus, obrigado, Senhor. Na hora que a gente está ensinando, falei, Senhor, obrigado. Não resista. Não resista. Não resista na hora de você estar se você estiver sendo corrigido. Minha esposa hoje, Deus usa demais essa mulher para mim. Te amo, meu amor. Você é uma bênção na minha vida. Hoje, lá no nosso quarto, ela falou algumas coisas em que eu abaixei a cabeça e me deu vontade de chorar. Foi o Espírito Santo falando através dela para mim. Eu não fiquei chateado com ela. Eu sei que eu preciso ir para o lugar secreto e chorar na presença do Senhor e me derramar na presença do Senhor. Não resista. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Às vezes alguém vem e fala alguma coisa com você e você fica de beicinho, de biquinho, magoadinho, magoadinha. Muitas das vezes é o Espírito Santo ali, acorda, desperta. Sai daí! Isso vai te matar. Isso vai impedir você de entrar. E a gente fica chateado. Temos que crescer. Esse processo de santificação também é um processo de crescimento. Acabou o leitinho, irmãos. Acabou. Uma irmã querida falou uma frase que é verdadeira. Nós não sabemos como será até o final do ano. E quem vive no leitinho não vai suportar, não. Não. Sabe aquele mimizentozinho? Não, acabou, irmãos. Acabou. Acabou. Então nós precisamos buscar ao Senhor, sabe? Precisamos estar sensíveis quando alguém fala, quando o Senhor usa alguém para nos alertar sobre alguma coisa, para nos exortar, para nos chamar a nossa atenção, ainda que seja a nossa esposa, o nosso cônjuge, ou um irmão em Cristo. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, para a glória de Deus. É para que as nossas vestes sejam limpas. É para que essa mancha encardida que está aí, insistente, que ela seja limpa, clareada. É por isso que o Senhor tem usado servos e servas aqui para muitas das vezes exortar a amada igreja, os amados ouvintes. É por isso, porque Deus está clamando, o Espírito Santo de Deus está clamando, sejam santos, se santifiquem ainda mais. Ainda não é o suficiente. Se santifiquem ainda mais, não parem, continuem. Se santifiquem ainda mais, busquem ainda mais,
se aperfeiçoem ainda mais na minha presença. O Senhor está requerendo isso de nós. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, a palavra do Senhor declara: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E todas as vezes que a gente resiste, que a gente posterga, deixa para depois, seja para ir orar, seja para se consagrar, seja para obedecer a uma orientação bíblica que nos é dada, a gente entristece o Espírito Santo. Estamos sujeitos a nos sujarmos, a entristecer o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos livrar disso, amada igreja. Porque muito em breve, Cristo virá buscar a sua noiva. Mas não é qualquer noiva. Não é a noiva com vestido amassado, encardido, sujo, mal arrumada. Não. Uma noiva preparada, limpa, adornada, imaculada, para a honra e para a glória de Deus. E eu quero fazer parte disso tudo. E quero que cada um aqui também faça parte. Só que para isso nós precisamos renunciar a muita coisa. Ainda nos falta muita coisa. Que nós não sejamos reprovados nesses dias. Mas que sejamos provados e aprovados para a glória de Deus. Quem está limpo, limpe-se ainda mais. Porque quem está sujo já está se emporcalhando cada vez mais. E aquele que está limpo, aquele que está em Cristo, precisa se santificar muito, muito, muito mais. Viva uma vida de oração. Lembre-se da cruz. Lembre-se de renunciar a você mesmo todos os dias. Lembre-se que esse caminho não é um caminho de conforto, é um caminho de renúncia. Não é um caminho de conforto. Se alguém pensa que está enganado. É um caminho de renúncia. E renunciar não é bom para a carne. É desconfortável para a carne. Mas é necessário para a glória de Deus. É um caminho em que nós devemos carregar a nossa cruz diariamente. Em tudo isso, nós glorificaremos ao Senhor. Lembre-se. Não deixe em hipótese alguma de se alimentar da palavra, ler e meditar a palavra. Não negligencie a sua vida devocional. E o que significa vida devocional? É você tirar um período específico somente entre você e o Senhor.
um período de qualidade somente entre você e o Senhor, sem que ninguém te interrompa. Um período em que você se levanta, ou tira um período no seu dia para orar, para chorar na presença do Senhor, para se humilhar diante da presença do Senhor, para ler a palavra. E ao ler a palavra você começa a chorar, e ao ler a palavra você começa a ser tocado pelo Espírito Santo, entendendo que você precisa mudar, entendendo e pedindo ajuda. Espírito Santo, me ajuda, porque eu ainda não estou aqui nesse patamar que eu preciso estar, eu estou vendo aqui. Ou então os momentos em que você se alegra quando você vê as promessas, quando o seu coração se enche de esperança, em meio ao mundo sem esperança. Valorize o seu tempo devocional. É por meio da palavra que as nossas vestes, por meio da palavra que as nossas vestes são limpas. Não apenas ler, mas praticá-la. É por meio dela, irmãos. É por meio da comunhão com o Senhor diária que as escamas vão caindo dos nossos olhos e que nós passamos a enxergar ainda mais. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Vamos nos aproximar mais do Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Quero convocar você a se colocar de pé. Em primeiro lugar, nós devemos viver em santificação. Em segundo lugar, a santificação, embora nós tenhamos a nossa parte a ser feita, é uma obra do Espírito Santo em nós. Em terceiro lugar, não podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Como é que você tem vivido? De qualquer maneira? Desculpa a expressão, relaxadamente, para com Deus, para com as coisas de Deus? Sem sacrifícios? Sem renúncias? Sem cruz? Se a sua resposta é sim, eu te convido a descer à casa do oleiro e se permitir ser amassado. Desce à casa do oleiro e permita que ele possa te moldar. Não brinca com a eternidade, não. Em nome de Jesus. Não anda de qualquer maneira, não. Cuidado com as amizades, cuidado com as influências. Cuidado. Há uma eternidade, amados, com Deus. E há uma eternidade sem Deus. Se eu não me apresentar diante do Senhor com mãos limpas e coração puro, eu vou passar a essa eternidade sem Deus.
sem o Deus de amor, mas experimentando a ira do Deus de justiça. Ao passo que, se eu, com a ajuda do Espírito Santo, chegar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus, com mãos limpas e coração puro, nós experimentaremos coisas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem preparado àqueles que o amam. Pois o Espírito de Deus nos revelou. A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe exatamente como é. Só sabemos que é algo maravilhoso, algo que a nossa mente humana não consegue contemplar ainda. Mas naquele grande dia, todos aqueles que perseverarem no Senhor e perseverarem até o fim, verão, contemplarão a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Veremos a Jesus como Ele é. Mas antes que isso aconteça, tem renúncia, tem sacrifício, tem cruz para carregar todo dia. Ninguém pode botar o pijama, ninguém está autorizado a usar o pijama, mas sim a armadura. Ninguém deve baixar a sua espada, mas está sempre com ela empunhada. E quando alguém quiser fraquejar, em primeiro lugar, peça ajuda ao Senhor. Em segundo lugar, peça ajuda aos irmãos piedosos. Certamente incentivarão para que possamos permanecer focados nesse caminho que conduz à vida eterna. Ore comigo. Eu não conheço o seu dia a dia, eu não conheço sequer o seu coração, mas o Espírito Santo conhece. E Ele está requerendo de nós santidade ao Senhor. Pai, ajuda-nos a trilhar esse caminho, de maneira que glorifiquemos ao Teu nome, de maneira que nos apresentemos diante do Senhor com mãos limpas e coração puro. Ajuda-nos, ó Senhor. Me perdoa, Pai, todas as vezes em que eu resisti ao Senhor. Não quis dar ouvidos naquele momento ao Senhor. E disse, depois eu faço. Como aconteceu na sexta-feira. E como já aconteceu em alguns outros momentos. Me perdoa, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa a Tua igreja, pelas vezes em que a gente fez as coisas de qualquer maneira, pelas vezes em que a gente negligenciou
o nosso chamado. Perdoa, Senhor. Perdoa a tua igreja, perdoa essa congregação, Pai, pelas vezes em que a gente negligenciou congregar, pelas vezes em que a gente negligenciou a ministração da palavra, pelas vezes em que a gente negligenciou o perdão para o nosso próximo, para o nosso irmão, pelas vezes que a gente negligenciou um abraço, um sorriso, pelas vezes em que a inveja subiu ao nosso coração, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa pelas vezes, ó Senhor, em que nós nos deleitamos em parecermos com o mundo. Perdão, Senhor. Perdão. Pelas vezes em que a gente gastou tempo em vão, desperdiçou, na verdade, o tempo. Perdão, Pai. Perdão. Ajuda-nos a remir o nosso tempo, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Porque bem sabemos que os dias são maus. E nós precisamos estar preparados para esses dias maus. Nós não sabemos tudo o que está para acontecer, mas sabemos que os dias são maus. Então ajuda-nos, ó Senhor, a viver em santidade a Ti. O Senhor está em nós. Desperta-nos para orar mais vezes. Eu falo por mim. Me desperta. Faz arder o meu coração, Pai. Faz arder o meu coração para orar mais. Descortina diante de mim os meus pecados que me são ocultos, ó Senhor. Aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não vejo como pecado. Me ajuda, Deus. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda aquele que está na prática do pecado, mas que está anestesiado a se prostrar diante de Ti com vergonha, em arrependimento, a abandonar o pecado, confessá-lo, Senhor, abandoná-lo, Pai, para a glória do Teu nome santo e passar a viver em santidade, Deus. Que nenhum de nós aqui, Senhor, venha brincar com a eternidade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, desperta esses adolescentes, ó Pai. Se tem alguém, algum adolescente, algum jovem, alguma criança inclinada à sedução do mundo, Pai, arranca isso, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Deus. Faz a Tua obra, Pai, sobrenatural de salvação
nessas vidas, ó Pai, nesse coração, Pai. Para que se arrependam e vivam, Pai, para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que haja arrependimento, Deus, pelas mentiras, ó Deus. Pelo desejo das coisas mundanas, ó Pai. Que haja temor e tremor, Pai amado, diante de Ti, Senhor. Em Teu nome santo, Deus. Ajuda-nos a viver em santidade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Para o louvor da Tua glória eu te peço, Pai. Para a honra e glória do Teu nome eu te peço, Senhor. Te peço pela Tua igreja, Senhor. Pelo Teu povo, Pai. Pelo Teu rebanho, Pai. Do qual eu também faço parte. Tem misericórdia de nós, Senhor. Santifica-nos, ó Deus. Santifica o Teu povo, Pai. Para esses dias, ó Deus, para esses dias, ó Deus, para esses dias, ó Deus. Oh Deus, santo, 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 santo é o Teu nome, Deus. Oh Deus, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus. Santo, Senhor Deus. Aviva o Teu povo, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Deus. Aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Deus. Faz arder, Deus amado, no nosso interior, ó Pai. No nosso coração, Pai, o amor por Ti, o temor por Ti, Jesus. O temor por Ti, Senhor. O zelo pela Tua obra, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas falhas, ó Pai. E santifica-nos, ó Deus, em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Socorre, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Converte corações aqui nesse lugar, Senhor. Faz tremer, Senhor. Faz tremer, Senhor. Faz estremecer, Senhor, esses corações, ó Senhor, como pedra, Deus. Que haja uma implosão, Senhor amado. Oh, Deus, esmiuça a penha, Senhor. Esmiuça a penha, Pai. Quebra, Pai, quebra. Quebra, Pai, e faz de novo, Senhor. Não é a Tua palavra um fogo e martelo que esmiuça a penha. Oh, Deus, converte esses corações, ó Pai. Liberta essas almas, ó Pai, pelo poder que é no Teu nome, ó Deus. Eu te imploro, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
Oh, Deus, quebra esses muros, ó Senhor amado, que o mundo construiu, Pai, ao redor dessas vidas, ó Pai. Oh, Jesus, em nome do Teu nome santo, Pai, eu te peço, Senhor, esses muros, ó Senhor, construídos ao redor, Pai, quebra, Pai amado, quebra pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Quebra, Senhor, essas fortalezas mundanas, ó Pai, pelo poder que é no Teu nome santo, Deus, vai desfazendo, Senhor, essas obras, ó Pai, do inferno, Pai, do mundo, Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor. Quebra, Pai, desfaz, ó Senhor, pelo poder que é no Teu nome, ó Deus. Oh, Deus, quebra, Senhor, quebra, Pai, desfaz, ó Senhor, pelo poder que é no Teu nome, Jesus. Pelo poder que é no Teu nome, Senhor. Pelo poder que é em Ti, Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, pelo poder que é no Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém.